Os irmãos Philippos nos entregaram o aterrorizante Fale Comigo lá em 2024 e agora em 2025 eles nos entregam Faça Ela Voltar, um novo terror assustador que vai te deixar aterrorizado e também vai te deixar muito enojado. Pra mim esse filme entregou exatamente o que prometeu, tem um errinho ali, um errinho aqui, mas olha, é tão gratificante de ser assistido. Hoje eu vou falar sobre tudo que deu certo nele, também algumas coisas que deram errado que poderiam ser melhores, também vou falar sobre aquele final, porque o final merece ser comentado. Na verdade o filme com spoilers no geral merece, então vamos falar sobre isso. E quero saber o que você achou do filme, se você já assistiu, então já vai comentando aí embaixo o que você achou. Se você ainda não assistiu, me conta se você pretende ver, manda o vídeo pro amigo pra ele assistir também, clica no like que é importante, se inscreve pra mais conteúdo de séries e filmes que tem sempre dica, principalmente de terror, e vamos falar sobre Faça Ela Voltar. Esse filme já começa jogando a gente no completo caos, porque aqui a gente conhece o Andy e a irmã cega dele, a Piper. Eles dois perdem o pai ali do nada e vão parar no orfanato. Mas até aí morrer é uma coisa normal, né? Porque se a gente tá vivo, a gente vai morrer algum dia. Porém, os dois acabam sendo adotados pela Laura, uma mulher solitária que mora numa casa isolada, que sinceramente tem uma vibe muito estranha. Desde o primeiro momento que você vê essa mulher, você sente, opa, tem algo de errado aí. E conforme os dias vão passando e o Andy e a Piper estão tentando se adaptar aí a essa nova rotina na casa da Laura, o Andy vai notando que tem muito esquisitice rolando nessa tal casa. Ainda mais porque a Laura só tem olhos pra Piper e ela caga pro Andy. Tipo, ela literalmente nem liga pra existência dele. E isso tem um motivo. E quando a gente descobre o motivo, é tipo bem chocante. E assim, Faça Ela Voltar pra mim é um filme muito simples, mas ao mesmo tempo tão caótico. Ele é aquele tipo de filme que começa meio morno, vai ganhando intensidade, e quando você chega no caos completo, que é aquele último ato, você fica realmente bem impressionado. Mas ao longo da história eles também vão colocando pequenas coisas pra te deixar meio preso, como por exemplo, aquelas fitas VHS com rituais bizarros, aqueles símbolos redondos de rituais que também não é muito bem explicado, mas aparece aqui. Automutilação também é uma coisa muito presente nessa história. E claro, atrelado a tudo isso estão algumas imagens perturbadoras e grotescas que não vão sair da sua cabeça facilmente. E muitas pessoas vão falar, ah, Matheus, mas eles não explicam tudo que eles introduzem. Realmente não explica. Eu gostaria que tivesse explicação pra maioria das coisas, gostaria, mas não tem, e tá tudo bem. Tem filme que realmente não tem, e quem sabe tenha num próximo. Porque a gente sabe que esses irmãos querem fazer um universo compartilhado desses filmes de terror que eles estão fazendo, mais tarde a gente vai falar sobre isso, então quem sabe num terceiro filme a gente ganha mais explicações? Quem sabe? E eu também acho legal que esses irmãos Philippou, eles são muito focados mais no medo do irreal do que no medo embasado na realidade. Então eu sinto que a forma com que eles trazem coisas ilógicas, se a gente parar pra analisar, é algo que dura mais na nossa mente e também faz nos questionar sobre qual o sentido disso, e isso fica ali, ó, batendo na nossa cabeça. Então, no final das contas, eles foram muito inteligentes e criar algumas coisas que não tem tanta lógica pra gente tentar criar uma lógica na nossa mente. Deu pra entender? Eu acho que isso funciona muito bem. Eu preciso também elogiar muito o elenco desse filme, porque sem eles nada funcionaria, e eu achei também um elenco bem diversificado comparado a produções que a gente tá acostumado, porque é um elenco constituído de gente ali fora do padrão. Então eu gostei disso, né? Eu gostei que eles deram esse espaço pra esses atores. O Billy Barrett entrega uma atuação bem crua, daquele jeito bem largadão de adolescente durão, e ele também consegue trazer um medo real ali no olhar dele quando ele começa a descobrir as coisas ali sobre essa mãe adotiva. Já Sarah Wong, que tem deficiência na vida real, dá vida a Piper ali com muita resiliência, e isso deixa tudo mais emocionante quando chega ali no último ato, onde a gente tem aquelas reviravoltas que deixam meio que a história mais interessante pra essa personagem. E claro, não dá pra falar desse filme sem mencionar a Sally Hawkins. Ela é o show à parte aqui, porque ela interpreta a Laura de uma maneira bem desconfortável, irritante, e ela é muito imprevisível. Então é uma personagem que, se a atuação da atriz não fosse boa, ela não conseguiria entregar o que ela entregou. E aqui a gente tem uma performance muito condizente com o que a personagem precisava. E pra finalizar, eu preciso mencionar o Jonathan Phillips, que interpreta o Oliver, que é o filho ali não verbal da Laura, e esse ator oscila entre entregar uma fragilidade, mas ao mesmo tempo ser violento em alguns momentos, e tudo que esse menino tá envolvido nesse filme consegue ser perturbador, mais perturbador do que a própria Laura, que foi a maior louca desse filme. Então assim, é muita loucura atrás de loucura. Faça Ela Voltar é um filme que não se apoia em jumpscare, não se apoia em sustos fáceis. Na verdade, eles focam muito mais no silêncio mórbido da casa onde ele é ambientado do que em qualquer outra coisa. Além disso, a violência aqui é muito forte, os efeitos práticos e a maquiagem são bem caprichados, especialmente em duas cenas grotescas. Tem ali ferimentos bem impactantes, no caso da faca e a da boca ali no madeira, nos dentes, da pele arrancada. Aí, na verdade, tem muita cena impactante aqui. Porém, o filme, no final das contas, é sobre luto e sobre o que a gente é capaz de fazer quando a gente tá ali meio que com o coração partido por uma perda. Tudo bem que a maioria das pessoas tem um pouco de consciência de não fazer as merdas que a Laura, por exemplo, faz aqui no filme, mas ainda assim é uma forma crua e extrema de apresentar como o luto pode afetar as pessoas e colocá-las no fundo do poço. É quase que um inferno emocional você assistir esse filme,
porque é uma montanha-russa de tantas coisas que você vai ali meio que absorvendo enquanto você tá acompanhando essa história, que é complicado. Eu achei esse filme bem aterrorizante, mas ao mesmo tempo reflexivo e bem empático em alguns momentos, por conta da conexão dos dois irmãos, né, do Andy e da Piper. O terror aqui é muito mais gore, não é aquele tipo de terror de assombração que vai aparecer uma entidade X ou Y. Então é algo bem grotesco que talvez incomode algumas pessoas. Eu gosto desse tal incômodo que o filme causa. E no geral, eu gostei do filme, gente. Gostei. A história poderia fazer um pouco mais de sentido em alguns momentos? Poderia, mas não fez. Fazer o quê, né? Mas gostei no modo geral. Achei um filme bem interessante. Quero saber de vocês. O que vocês acharam de Faça Ela Voltar? Comenta aí, deixa o like que é importante, se inscreve aqui para próximos conteúdos. E a partir de agora, vamos falar sobre ele com spoilers, porque agora eu tenho muita coisa pra dizer. Eu tenho. Então tá, em Faça Ela Voltar nós conhecemos os meio-irmãos Piper e Andy, que logo no começo encontram um pai ensanguentado e morto no chão do banheiro com vômito na boca. E depois dessa morte, eles são adotados pela Laura, que só queria a Piper, mas por conta ali da conexão que ela tinha com o irmão, ela teve que levar o Andy junto. E assim, essa doida só queria a Piper por causa da filha dela, Cat, que se afogou na piscina um tempo atrás, morreu, e a Piper meio que seria a substituta da filha dela. Daí quando a Piper e o Andy chegam na casa da Laura, eles conhecem o Oliver, um garoto que ela fala que é o filho dela e que ele não fala porque ele ficou traumatizado ali desde que a Cat partiu. E esse menino é muito esquisito, gente. A Laura até faz questão de manter ele preso dentro do quarto dela quando ela sai de casa, por conta das esquisitices dele. E com o passar dos dias, a maluca da Laura começa a atormentar ali o Andy de várias maneiras. Ela joga o próprio xixi na cama dele enquanto ele dormia pra fazer parecer que ele tava se mijando à noite. E isso fazia parte do plano dela para deixar ele meio maluco. E essa songamonga tava me irritando tanto. Não sei se vocês estavam ficando irritados, mas a cada nova coisa que ela fazia, eu ficava mais irritada. Eu só pensava, nossa, você e Tia Gladys na mesma sala. O Tia Gladys da Hora do Mal, se vocês não assistiram, tá? Nossa, vocês iam tricotar muito juntas, porque puta merda, uma pior que a outra. Daí, num certo dia, quando a Piper sai junto com a Laura e o Andy fica em casa junto com o Ollie, acaba que o Andy percebe que o Ollie fica preso ali no quarto, né, da Laura, e ele vai tentar dar comida pra ele e tira ele do quarto. E o Ollie começa a comer uma faca do nada. E, gente, eu fiquei tão incomodado nessa cena, porque foi uma cena tão agonizante e esquisita. Foi muito boa de ser vista, mas ao mesmo tempo muito horripilante, porque puta merda. Daí metade da boca do Ollie acaba sendo cortada por conta disso, os dentes dele também começam a cair, e isso me deixou bem traumatizado em toda essa cena, e mal sabia o que ia piorar um pouco depois no filme. Só que assim, o Andy também ficou bem traumatizado nesse momento, e ele tentou tirar o Ollie da casa pra levar ele pro hospital, porque ele tava fazendo o que uma pessoa faria normalmente. Mas quando ele tira o Ollie do círculo que rodeia a casa, ele começa a tremer, começa a ter umas convulsões, e ao mesmo tempo ele começa a voltar a ser quem ele era antes. E a Laura aparece do nada, meio que leva ele de volta pro círculo, tem que fazer o ritual de novo pro Ollie voltar a ser quem ele era. No caso, ser basicamente o bonequinho dela, né, a marionete dela. Porque na verdade, um pouco depois a gente descobre que o Waller é o Connor, mas já a gente chega nisso. Mas antes eu preciso mencionar que a Laura tava tentando de todas as maneiras separar ali a Piper do Andy. Essa maluca até deu um soco no olho da Piper enquanto ela tava dormindo, pra ela ficar mais cega, pra ela também ficar igual a filha dela, a Cat, que era cega completamente. E ela ainda jogou toda a culpa desse soco nas costas do Andy. Então assim, essa mulher é muito doente. Tanto que foi gratificante ver o Andy ficando puto com ela, batendo nessa nojenta. E ainda eu olhei pra essa cena e falei, bateu pouco, bate mais que essa merece. Daí depois de um tempo, né, que a gente tá acompanhando o filme, a gente descobre um pouco mais sobre o ritual de ressurreição que a Laura tava tentando fazer com a Piper. E esse ritual não tem nome aqui no filme, mas ele foi descoberto pela Laura assistindo umas fitas VHS. E a Laura acabou aprendendo que ela deveria preservar o corpo da filha dela, né, a Cat, num freezer, já que o ritual acredita que a alma da pessoa morta fica no corpo por um tempo, então se você conservar o corpo, a alma fica ali dentro. Uma coisa bem idiota de se pensar, mas tudo bem, né? É uma mãe em luto, a gente pensa que ela não tá pensando e tá tudo bem. Ainda nesse ritual, a Laura precisa passar a alma da filha para 2 hospedeiros vivos. Primeiro pro hospedeiro temporário, que no caso é o pobrezinho do Oliver, que depois a gente descobre ao longo da história que ele é o Connor, um garoto que ela sequestrou e colocou a alma ali dentro dele. E aquela cena que a gente vê ele saindo fora do círculo e voltando à realidade, ele tava voltando a ser o Connor. Então, gente, quando chega esse momento, aquele momento do bilhete lá, eu fiquei... agora faz sentido. Só não faz muito sentido como que ela sequestrou o Connor e por que ela escolheu ele, né? O filme também não vai muito a fundo nisso. Na verdade, tudo envolvendo o Connor, o filme não desenvolve muito bem. Então, é um ponto fraco da história. Mas enfim, né? Como eu disse lá na parte de spoilers, às vezes acontece isso nesse estilo de filme. E também tem outra coisa envolvendo o Connor que o filme poderia ter desenvolvido melhor, que é aquele rolê do demônio que tá meio preso nele, que a gente vê no reflexo do espelho, sabe? Quando ele tá tomando banho. Isso poderia ter ganhado um pouco mais de desenvolvimento, mas o filme realmente deixa muito subentendido que sim, tem o demônio dentro do corpo do Connor, mas eles não desenvolvem que demônio é esse, de onde esse demônio veio em relação àquele ritual. Então, será que o ritual no final das contas realmente funciona ou não? Porque as fitas que a gente vê naqueles flashbacks, né, as VHS, não são algo que realmente fica muito claro se funciona ou não.
Então, tem muitas questões que o filme só joga e fala, absorvam. Daí o ritual também requer a segunda vítima, que seria ali o segundo hospedeiro, e esse hospedeiro, no caso aqui, seria a Piper. E se esse hospedeiro for morto da mesma forma com que a Cat morreu, o Oliver, que tá meio que faminto ali pela carne do corpo da Cat, vai poder vomitar toda essa carne dentro do corpo da Piper e transformar ela na Cat novamente. E todo esse ritual, no caso, no corpo da Piper, faria com que a Piper fosse apagada completamente e a Cat simplesmente substituísse ela dentro do seu próprio corpo. Então, assim, é um ritual bem complexo, bem esquisito, porque imagina vomitar o corpo de uma pessoa na boca de outra pessoa. Que nojo! Mas é um ritual interessante se a gente parar pra analisar. E eu acho tudo, quando a Laura vê tudo isso na fita VHS, ela fala, arrasei porque eu descobri tudo pelas VHS, se funcionou na VHS, vai funcionar na vida real. E essa louca bota pra fuder, ela vai fazer o ritual acontecer. E, aliás, o filme nunca chega a explicar como a Laura chegou nesse ritual, né? Como que ela conseguiu as fitas, como que ela descobriu que ela precisava fazer esse ritual. A gente só sabe que o ritual muito provavelmente aconteceu na Rússia e que a Laura conseguiu as fitas online, em algum chat, algum fórum. Daí ela deve ter comprado as fitas e mandado pra Austrália, que é onde o filme se passa e onde ele foi gravado. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. E chegando nesse ponto da história, as coisas estavam malucas pra todos os personagens, principalmente pro tadinho do Andy, que acabou escorregando e caiu no banheiro. E ele até teve um déjà vu ali com o pai dele morrendo. E o pai dele em espírito apareceu ali pra ele e falou que a irmã dele ia morrer na chuva, deixando claro que a Laura tava planejando algo. E essa maluca da Laura até foi visitar o Andy um pouco mais tarde no hospital, com aquela cara de cínica, e ela falou pra ele que ela matou o pai dele no chuveiro. E, gente, isso faz muito sentido. E também foi uma coisa tão irritante que, olha... Babaca. Mas antes de eu falar da teoria, só preciso mencionar aquela cena do boca a boca, do pai morto, com aquele vômito na boca e tocando uma boca na outra. Que nojo. Mas então vamos lá, vamos falar da conexão da morte do pai ali das crianças com a Laura, principalmente focando que a Laura trabalhava no Instituto Tutelar. Então ela teria o histórico de todas as crianças que já passaram por lá, incluindo o Andy, que já tinha batido na Piper na infância, e também o pai do Andy já tinha batido nele. Então acabou que provavelmente isso já tinha sido registrado, a Laura sabia disso, e na ficha que o Andy tinha batido na Piper devia estar escrito que a Piper era deficiente visual. Então a Laura sabia disso, e a Laura, por saber disso, querer uma filha cega igual a filha dela, encontrou na Piper uma oportunidade. E como essas crianças não tinham mãe, só tinham um pai, era muito mais fácil de eliminar esse pai e aí ela adotar eles. Então ela muito provavelmente envenenou o pai de alguma maneira, que o filme também não explica, mas depois de toda essa teoria, isso fica muito claro que ela fez isso, né? Ela envenenou o pai dos dois. Tanto que a baba branca igual a do pai que caiu ali no chuveiro é basicamente igual a lá do começo do filme, dos flashbacks. Então, pra mim, ela foi a responsável. E como ela tava ficando sem tempo e precisava fazer o ritual muito rápido, eu acho que essa foi uma solução muito boa, né, ter matado o pai dos dois, porque ela já tinha iniciado o ritual no Oliver, e a gente viu que o Oliver era tipo uma bomba relógio a ponto de explodir a qualquer momento. Então ela precisava correr ali pra encerrar o ritual dele, tirar ali o espírito dentro do corpo dele e passar pra Piper, pra ela conseguir ter a filha de volta. Então faz muito sentido pra mim pensar que ela realmente matou o pai dos dois. Mas como ela matou, isso eu não sei responder. Envenenando ele de alguma forma, mas não sei como. Tem teorias? Coloca nos comentários. Daí chegamos próximo ao final da história, onde o Wally tava surtando mais do que o normal, e a vadia da Laura sentiu na pele isso, já que ele mordeu ela, arrancou um pedaço ali dela, depois ele começou a comer a madeira da mesa, e os dentes dele começaram a cair ali. Gente, essa com certeza é uma das cenas mais bizarras que eu vi esse ano, não vai sair da minha cabeça muito fácil. Ele até começou a comer a própria mão, então isso não foi normal, e toda essa cena foi pavorosa de um jeito muito bom, maquiagem 10 de 10, só preciso dar uma salva de palmas novamente. Acho que é uma das cenas de body horror mais chocantes que eu vi aí há muito tempo. Nem o filme da minha irmã da Cinderela conseguiu ser tão pesado quanto esse. Olha que eu achei que era difícil superar a cena do pé e da Tênia, mas essa daqui superou. Enquanto isso tava acontecendo, o Andy tinha ido até ali o Instituto Tutelar falar com a Wendy, que era a moça da adoção, e tipo, ele tava querendo falar, ó, a Laura é doida, você precisa ir até a casa da Laura, porque o Connor, do garotinho sumido, tá lá, a Laura bateu também na minha irmã, então você precisa ir comigo lá. E aí a Wendy vai. E quando esses dois chegam na casa, a Wendy percebe que a Laura era um monstro, e ela, pra confrontar a situação ali, mata a Wendy atropelada, atropela também o Andy, e depois percebe que o Andy tá vivo ainda e afoga ele numa poça de água, e foi muito triste ver isso acontecendo, porque ele merecia muito sobreviver pelo tanto que ele lutou, tadinho, e a pobrezinha da Piper nunca conseguiu ver o irmão pela última vez, uma pena. E quando a Piper chega em casa um pouco mais tarde, ela acaba percebendo que a Laura tá muito esquisita, e depois ela encontra o Andy morto no banheiro, e essa cena, né, que ela encontra o irmão morto foi de partir o coração, porque ela realmente ficou muito sentida, ela tocando nele ali,
sentindo ele morto. Ai, gente, essa cena realmente foi triste demais. Essa atriz entregou demais nesse momento. Parabéns. Pra mim foi a cena mais emocionante que esse filme poderia entregar. Daí a Laura tentou capturar a Piper, né, pra ela iniciar o ritual, porque ela queria trazer a porra da filha dela de volta à vida. A filha, supera, vai fazer uma terapia, caralho. Mas ainda bem que a Piper não deitou pra Laura. Ela atacou a Laura, jogou uma coisa na cara dela. E assim, o plano da Laura de afogar a Piper na piscina, igual aconteceu com a Cat, foi por água abaixo, né? Porque a Piper fugiu e sobreviveu, já que ela usou o luto dessa doida contra ela, mostrando pra ela o quanto ela tava errada, fazendo tudo que ela tava fazendo, já que ela tava tentando tirar a vida de uma menina doce que gostava dela de verdade, e mesmo que não fosse uma filha de sangue, ainda poderia ser uma filha adotiva. E aí a Piper consegue fugir. Ela encontrou uma carona ali pra cidade, avisou a polícia. O Connor também sobreviveu, ele conseguiu sair do círculo e voltou a ser quem ele era antes. Tudo bem que o tadinho do Connor tá com a cara toda fodida, né? Tá todo desdentado, pobrezinho. Ô, dó. É, vai ser difícil reconstruir todos aqueles dentes. Vai ter que usar uma chapa. Vai ter que usar lente no dente. Nem lente eu acho que funciona, sei lá. Que nojo. Só de lembrar daqueles dentes. E o filme termina com a Laura deitada na piscina com o corpo da filha morta. E essa mucoronga deveria queimar no inferno, porque eu fiquei com muita raiva dela. Tipo assim, aceita a porra da morte da sua filha, querida. E o final desse filme é muito trágico. Primeiro porque eu queria que a Laura tivesse sofrido mais, porque ela não sofreu bastante. Ela deveria ter ficado pelo menos ferida, sei lá, alguém arrancado uma mão dela, cortado uma orelha, arrancado a língua. Isso é legal. Mas eu ainda acho que num terceiro filme dessa franquia, que se iniciou com Fale Comigo e agora Faça Ela Voltar, então eu quero um terceiro que complemente essas duas histórias, a gente possa ter um desfecho mais legal pra Laura. Sei lá, eles colocarem um jornal assim, tipo, mulher é morta misteriosamente com 38 facadas. Mas eu acho muito bom que os irmãos Philippos, eles falaram já, né, que esses dois filmes se ambientam no mesmo universo, que eles querem fazer um terceiro também, que se ambienta no mesmo universo. Então, vem aí uma franquia de terror ambientada no mesmo universo. Quem sabe todos se conectem, virem os Vingadores do terror, sei lá. Eu queria muito que o filme tivesse fechado mais pontas soltas, que ele não tivesse tantas lacunas em alguns momentos da história, como todo aquele rolê do Oliver que eu mencionei pra vocês um pouco antes. Mas fazer o quê, né, gente? Muita coisa ficou implícita, outras coisas deu pra teorizar, então no final das contas, mesmo sem algumas respostas, ainda o filme deu algumas pistas pra você construir as respostas. E é isso que eu tinha pra falar sobre Faça Ela Voltar. Mas me contem o que vocês acharam do filme, gostaram dele, não gostaram tanto, qual o melhor terror do ano? Coloca tudo nos comentários. Eu fico por aqui, grande beijo e tchau.